Chique, tem um cronômetro aqui. Tava me preocupando, como é que eu vou controlar o tempo? 20 minutos. Gente, olha pra pessoa que tá do seu lado, de preferência mais bonita. Se não tiver, obrigado a quem continuou olhando pra mim, que entendi a mensagem. Mas diga pra ela assim, tem 3 temas complicados na sociedade. Fé, religião e política. Aliás, religião, política e esporte. Eu sempre aprendi isso, pode olhar aqui pra cá, que a gente não discutia política, não discutia religião, não discutia futebol, até que a FIFA nos ajudou e um elemento a gente não discute mais, Palmeiras não tem mundial. Opa! Daí, como a sociedade, ela nos educa a não discutir temas polêmicos, porque discutir temas polêmicos faz com que a gente, de alguma forma, se indispõe com aquele que pensa diferente, a gente acaba gerando como consequência, no longo prazo, uma sociedade polarizada. Então, você é de tal partido, aquele é de outro partido, você é de uma religião que é oposta a outra religião, você é de um time que, como consequência, é oposto a outro time. E aí a gente não tem na sociedade a vivência da diversidade no solo comum. Porque um dia alguém riscou no chão e falou, aqui é o Brasil, e aqui a partir dessa outra linha a gente tem um outro país, e agora a partir desse outro limite é um outro país, porque aqui é o meu território eclesiástico, e você para evangelizar aqui agora também tem que pedir autorização para o outro cara, porque aqui é essa linha do meu movimento, e aí a gente acaba pulverizando mais. E aí a gente coloca política e religião dentro de um cercadinho. E esses elementos não se misturam. Até porque a nossa memória histórica faz a gente ter um trauma. Toda vez que política e religião se juntam, parece que não dá algo tão bom assim. Historicamente, a gente tem os problemas com os cruzados, os problemas com a Inquisição. No Brasil nós temos outros problemas ligados, sobretudo, a alguns outros parlamentares que se ingressam na política e acabam fazendo não tantas coisas legais assim. Então, queria que nós pudéssemos voltar à origem desses 2 elementos para entender se eles realmente se cruzam. E é claro que eu parto da perspectiva católica de religião e parto de uma perspectiva específica de política. A política, ela, do modo como nós a entendemos hoje, ela surge na Grécia Antiga. O contexto é a Atenas Antiga, quando surge a democracia. A palavra política, ela em si significa aquele que habita a cidade e cuida da cidade. Político é aquele que cuida da cidade. Os gregos não conseguiam entender a diferença entre ser político e não ser político. Porque o fato de você habitar uma cidade, ser cidadão dessa cidade, claro que a gente poderia discutir o conceito de cidadão na Grécia Antiga, mas não é o objetivo aqui. O fato de você pertencer a uma cidade já te colocava como obrigação cuidar desta mesma cidade. Então você se reunia com todos os seus pares e todos discutiam temas comuns. Detalhe, o lugar de discussão é a eclesia. E se você frequenta a igreja há muito tempo e participou de vários retiros, sabe que eclesia é o termo que vai dar origem à palavra igreja no mundo atual. Então, a eclesia, ela é o lugar da convivência da multiplicidade. A eclesia é o lugar da convivência das diferenças de opinião. A eclesia é o lugar em que eu me reúno com o meu próximo para pensarmos um lugar melhor. A igreja, ela chama esta ação da eclesia de liturgia. Liturgia significa ação do povo pelo povo. É política. Liturgia significa ação do povo em favor do povo. Puxa, mas Henrique, então, onde está a dimensão entre eu e Deus? Porque pelo que você está falando aí, parece sugerir uma religião puramente materialista, que exclui Deus. Ao contrário, porque religião, o termo latino, a gente pode entendê-lo de 2 formas, ou religare ou religere. Religar é quando você tem a sua relação religada, e tem gente que reduz o termo religar apenas a você e Deus, então religião é me ligar com Deus, e aí você tem uma proposta de religião intimista, e me desculpa, uma religião mercadológica, é a religião que tem sido vendida em muitos lugares, inclusive dentro dos nossos templos.
Uma religião em que você vem para satisfazer uma demanda afetiva. Então, feche seus olhos, põe a mão no coração e é você e Deus. Só que o religare está relacionado com o primeiro pecado de Adão e Eva, que rompeu o relacionamento do ser humano com Deus, e o relacionamento com o ser humano e o próximo, e o relacionamento do ser humano com o seu ambiente. Tanto que o trabalho passa a não ser o lugar da convivência humana e passa a ser o lugar da punição humana. Religião é o religar nas 3 dimensões. Me reconecto com Deus, me reconecto com aqueles que convivem comigo e me reconecto com o solo onde estou. E aí tem origem a segunda palavra que dá origem à palavra religião, que é religere, que é reinterpretar a sociedade a partir desta reconexão. Quando a gente pensa em religião, a gente tem que entender que a proposta nossa de religião é a proposta dada por Jesus. E Jesus é aquele que rompe o distanciamento entre a divindade e o ser humano. E, conforme diz São Paulo, ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é aquele que mostra Deus e mostra uma mensagem. Qual é esta mensagem? Alguns fecham o cristianismo a uma moral sexual. Então, santidade é apenas, se você tem uma vivência nos sacramentos, você é pego sempre na sua confissão contando pecados relacionados à sua moral sexual. E esquecemos todo o restante da dimensão. Porque o eixo da pregação de Jesus não é a moral sexual, não é a prática de rituais, é o reino de Deus. Henrique, não estou entendendo. O reino de Deus não é uma realidade que irá acontecer para depois da morte. O reino de Deus, ele é um conjunto de ações e de valores aqui e agora, que se planificam no pós-morte. No reino de Deus, os valores da sexualidade, da justiça, do ritual, da convivência estão presentes. Mas de tal modo estão presentes que fazem esta sociedade que nós chamamos de igreja a perceber que somos chamados a viver e conviver de um modo diferente. Quando a gente entende que Jesus, ele vem para pregar o reino de Deus, e o reino de Deus é oposição ao reino do mal, que nós chamamos de pecado, a gente começa a perceber que o pecado também tem 2 dimensões. A dimensão individual, essa eu não quero nem falar, porque você já está acostumado a trabalhar com ela, mas existe um pecado que a gente chama de pecado estrutural, ou pecado social. O que é o pecado estrutural ou o pecado social? É este pecado que já está quando eu chego na humanidade. Por exemplo, eu sou educador. O sistema de ensino hoje brasileiro, ele é contraditório em si. Porque ele é meritocrata. Pelo menos se diz meritocrata. Você vai conquistar coisas que você conquistou. Só que a escola, a instituição, ela também é avaliada meritocraticamente. Isto é avaliada na produção que ela faz. Como que o Estado avalia essa produção? Na quantidade de alunos que conseguem evoluir nas séries dentro da idade apropriada. Só que, nessa meritocracia do ensino, quero falar apenas da educação no primeiro momento, você tem uma pressão do Estado e uma pressão da sociedade de terminar logo esse processo. Quem é educador sabe muito bem a pressão que é, você tem que aprovar o aluno e ele tem que avançar de série, mesmo que ele não tenha os conhecimentos básicos daquela série. Então você tem que aprovar, e você tem que gerar diplomas. Eu, enquanto estudante, quando chego numa instituição assim, eu já estou diante de um pecado que é estrutural. O que é o pecado que é estrutural? Estão roubando de mim uma dignidade própria que deveria vir pela educação. Eu me acostumo com essa rotina, me acostumo em ser aprovado, me acostumo a ir avançando. E eu que de repente tento pensar diferente, eu sou fora da regra. Política, pecado estrutural. Você chega em determinados ambientes e já se tem a corrupção enraizada na prática. Então eu vou usar um último exemplo, para que você não perca verbas para o seu município, você precisa votar a favor
de um governo estabelecido, porque é este governo estabelecido que vai retransmitir a verba para o seu município. E quando você olha para trás, tem inúmeras pessoas que dependem desse dinheiro. Vamos ser bem práticos. É claro que eu vou votar a favor de quem pode mandar esse dinheiro para mim, para que eu possa encaminhar. Mesmo que esse governo seja corrupto e mau em si mesmo. Quando você chega numa empresa, como é a prática de vários setores comerciais, para que você consiga desconto com um, com outro, você recebe por fora. E aí a pessoa, ela se vê no dilema: eu não posso receber por fora porque isso é desonesto. Mas se eu não recebo por fora agora, eu perco o emprego depois. Então é melhor eu receber por fora agora, porque aí eu não perco o meu emprego depois. Isso é um pecado que está na estrutura. Quando a gente olha as leis, muitas das leis, elas são o pecado estrutural na prática. Não é o caso do Brasil. Mas você tem países em que a prática do aborto é legalizada e ela é institucionalizada para limitar a quantidade de filhos que você pode ter. Então você só pode ter um filho. Se o casal gera 2 filhos, ele tem que assassinar o segundo filho. É institucionalizado, é legal. E nem sempre o que é legal é justo. Legal está previsto na lei, mas nem sempre o que está previsto na lei é justo. E aí eu me vejo nessa sociedade que está o pecado aqui enraizado. E o pecado enraizado, estrutural, ele forma mentalidades. Ele me faz perceber o mundo na ótica do mal, mesmo sem perceber. E aí tem uma autora, não é religiosa, chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt, ela fala que o mal é banalizado hoje na sociedade. Banalizado não porque ele perde valor, mas ele perde o seu impacto na minha consciência. Como assim? Você lembra a primeira vez que você viu alguém pedindo dinheiro na rua? Você lembra a primeira vez? Ou uma das primeiras vezes? Você viu alguém deitado no chão, sujo, às vezes fedendo, pedindo dinheiro? Eu lembro. Primeira vez que eu tenho consciência disso era na igreja de São Judas Tadeu, lá no Jabaquara. E era um cara que estava sem a perna, muito fedido, né? Sabe? Um cheiro horrível. E eu me assustei, eu era pequenininho, eu estava com a minha tia e minha avó. E minha tia colocou uma moeda ali. Primeira vez que eu vi, eu fiquei extremamente escandalizado. Tanto que eu tenho 30 anos e lembro disso, né? Eu devia ter entre meus 6 e 7 anos. Qual foi a última vez que eu vi alguém na rua? Eu não me lembro mais. Ficou banalizado. Eu me acostumei. Eu cresci e moro em bairros violentos. Primeira vez que eu escutei um barulho de tiro na rua, eu fiquei chocado com medo. Primeira vez que eu soube que alguém tinha sido assassinado na frente da escola, eu fiquei escandalizado. Virou rotina, me acostumei. É mais um que morre. Primeira vez que eu fiquei sabendo de um sequestro, puxa, como... Primeira vez que eu tive notícias de alguém morto, aliás, que cometeu suicídio, eu fiquei extremamente chocado. Parece que no Brasil, a cada 7 minutos, uma pessoa comete suicídio. Provavelmente você conhece alguém que cometeu suicídio, ou tentou. Primeira vez, te escandalizou. Depois, banalizou. Essa mentalidade que faz a gente se acostumar com o mal é o pecado estrutural. É o pecado estrutural quando Jesus ele aparece e ele está com seus discípulos com fome, só que é sábado. E eles deviam cortar caminho porque a lei judaica proibia você caminhar muito tempo no sábado. Então Jesus ele corta o caminho, passa no meio de um lugar que tinha um monte de espiga de milho e a lei proíbe, lei judaica, proíbe o trabalho no sábado. Só que estavam todos os discípulos com fome. E Jesus fala assim: gente, galera, está liberado aqui, vamos pegar. E eles começaram a pegar as espigas de milho e começaram a comer. Gente, já comeu milho cru? Você tem que estar com muita fome para fazer isso. Você tem que estar com muita fome para ir comendo os negócios no meio do caminho. Você tem que estar com muita fome para comer cru.
E aí alguém judeu levanta a mão lá e fala: opa, você está errado, porque você está descumprindo uma lei. Olha lá, a lei nem sempre é justa. Está descumprindo uma lei que te proíbe de comer no sábado, de trabalhar no sábado. Isso que você está fazendo é trabalho. E a galera toda se voltou contra Jesus, porque Jesus ficou oposição naquele momento. E aí Jesus dá aquela frase: o Senhor da lei é Senhor também do sábado. E começa a citar exemplos das Sagradas Escrituras de transgressões do Antigo Testamento, validadas por Deus. Só que detalhe, pense comigo, esse caminho é mais curto e não pode estar aqui. O que aquele discípulo, ou melhor, o que aquele homem da lei estava fazendo lá naquele plantio no sábado, quando ele deveria estar rezando? Ele estava lá para fiscalizar aquele que descumpria a lei. Ele estava a serviço de um pecado estrutural para condenar a pessoa. Religião tem tudo a ver com isso. Religião é você perceber essa sociedade que aqui está, que possui estruturas do mal, e eu estou numa outra lógica. Eu estou na lógica do reino de Deus. E esse reino de Deus é oposição a esse reino do mal. É oposição àquilo que a Bíblia chama de reino de César. É oposição a este sistema. Religião me leva a redescobrir o meu relacionamento com Deus, tira dos meus olhos as vendas, para que eu possa enxergar a miséria em que estou e a miséria em que a sociedade está, para eu, com minha conduta, libertar a sociedade deste mal que está aqui. Tanto que no dia da bênção do Santíssimo, o padre reza pela igreja, dá licença dos pastores, dignos ministros, abençoai o Santo Padre, nosso bispo, nosso pároco, abençoai o chefe da nação e do Estado, para que governem com justiça, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Que religião você tem vivido? Se a sua religião for intimista, talvez o seu Deus também não seja Deus. Talvez o seu Deus seja um ídolo. Porque o ídolo está para as minhas demandas. Então, se o YouTube vem no Brasil e ele faz vídeo bacana na Paulista, ele é humilde porque satisfez uma demanda nossa, de um artista do povo. Se ele só vem e canta música, ele não satisfaz as minhas demandas. O ídolo é a minha demanda satisfeita. Se o seu Deus é aquele apenas que você sai contente quando vai no templo, reza e chora, não é o Deus de Jesus Cristo. É um ídolo. Porque se o seu Deus não é aquele que, como em Êxodo 3, faz você olhar a miséria do povo, olhar as estruturas do mal e se incomodar a tal ponto de querer fazer algo, e para que até o contexto de evangelização altera. Desde os meus 15 anos, eu sirvo na igreja em movimentos que trabalham com evangelização e com formação de evangelizadores. Só que até um tempinho atrás eu entendi evangelização como recrutar pessoas para o meu quadro de igreja para continuar trabalhando dentro da igreja. Só que essas pessoas surtavam, porque entendiam o reino de Deus apenas aqui, na igreja. E evangelização é trabalhar com pessoas, anunciando-lhes boa nova, para que elas mudem sua mentalidade, é o que a gente chama de conversão, para que elas sejam diferentes. E elas sejam o reino de Deus no mundo. Aqui, proclamando uma leitura na liturgia, ou na liturgia da vida. Os profetas do Antigo Testamento não eram homens dentro do templo, eram homens fora do templo. Henrique, então, qual é a relação entre política e religião? É redundante a relação. Ser religioso na perspectiva de Cristo é colocar o reino de Deus em prática. E se eu coloco o reino de Deus em prática, esta ação favorece ou deve favorecer a cidade em que estou.
é ir contra o reino de César. Reino de Deus. Então, o reino de César está numa cidade em que cobra um imposto anual. Você paga pela manutenção da luz, da rua e do lixo. E depois essa mesma cidade duplica o imposto e faz um outro imposto do lixo, sendo que ele já foi cobrado uma primeira vez. Mas eu só implico com o padre que não põe a estola da cor certa na liturgia. Reino de César é quando eu, para favorecer o evento, seja ele de qual for, aceito que o candidato a vereador me dê 5 quilos de carne, 10 quilos de carne para o meu retiro, mas ele mesmo está envolvido em casos de corrupção. Isso é reino de César. Reino de César é quando eu fecho os olhos ao mal presente e aprovo e aplaudo vereadores, deputados e outros políticos que mantêm um governo em nome de uma tal de estabilidade política econômica que não chegou no país. Reino de César é quando eu sou omisso a tantas crianças que não têm acesso ao básico na cultura, na educação, mas eu fico satisfeito por aparecer uma na catequese. Reino de César é quando eu me contento com uma religião que se transforma em ópio. Eu sou levado ao êxtase e acabou. Reino de Deus é a experiência concreta com Deus que me transforma, me faz ficar incomodado com o outro que chora. Para a gente terminar, Mateus 5 tem as boas ou a bem-aventurança, e a gente lê isso tão bonito, né? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurados que são excluídos, bem-aventurados este. Quem são aqueles bem-aventurados que não são atendidos nas suas bem-aventuranças? Não é bem-aventurados que choram porque alguém excluiu outra pessoa no Facebook. Não é bem-aventurado aquele que, postou uma imagem religiosa no Facebook e as pessoas começaram a criticar. Bem-aventurado aqueles que padecem de fato, porque estes serão consolados. Porque Deus veio para salvar os que estavam perdidos e salvar a pessoa como um todo. Se minha religião não for essa, eu não vou entender a prática da religião política. Qual é o seu Deus? Que o verdadeiro te abençoe.